Desce, me deito, acontece, me levanta comigo, eu calo, comigo eu canto, eu bato um papo, eu bato um ponto, eu tomo um drink, eu fico tonto. Quer conquistar bem-estar e ficar de bem com a vida? Eu sou Roberta Berlitz e posso te ajudar. Acesse meu contato pelo QR Code e saiba mais. Não. Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Mulheres Quebrando Tabus. A gente gostaria de agradecer os nossos apoiadores, o Majestic Drinks e a Roberta Berlitz, que é terapeuta e psicopedagoga, e também o usualbrechó.com.br, que hoje eu não estou usando o look deles, porque nós estamos fazendo uma gravação online, porque a nossa convidada de hoje tem uma agenda super cheia e a gente vai estar dando sequência, então, na temática Mulheres e Política. Nossa convidada é a Sofia Cavedon, e eu gostaria que a Sofia se apresentasse, falasse um pouquinho mais quem é ela. Obrigada, Janaína. Meu super abraço para ti, para o coletivo Quebrando Tabus. Eu sou professora, né? Eu sou filha de professora ali de Veranópolis, que agora a Janaína está trabalhando. E vim para Porto Alegre, Veranópolis é na Serra Gaúcha, né? Vim para Porto Alegre estudar na URGS, né? Fiz magistério lá e quando terminei o magistério, disputei o vestibular porque a minha mãe tinha essa questão para ela que os filhos fariam faculdade e eu corajosamente vim morar na casa de estudante, na CEURGS, né? Eu digo corajosa porque é a primeira saída de casa. Meus irmãos também não estavam por aqui eu não tinha parentes. Então foi uma experiência extraordinária morar na casa de estudante por um ano e meio. E logo fiz concursos, formada no curso normal, fiz concurso para o estado e município. Inicio essas carreiras aqui públicas, fazendo a faculdade na Exefid hoje, que era ESEF, né? E, e me envolvo, então, com a luta sindical nesses períodos de redemocratização, porque eu chego aqui em 82, a gente está com os ventos da democratizantes, os debates constituintes, e Porto Alegre ganha o Olívio Dutra, e eu já me envolvo nas administrações populares, em seguida, na disputa do plano de carreira dos professores, entro na Tempa, no Simpa, que são as entidades sindicais representativas dos trabalhadores públicos aqui, e aí acabo construindo, então, uma liderança que me leva à Secretaria de Educação, secretária adjunta, e me leva a ser alguém que o coletivo da transformação da educação entendeu que deveria representar no espaço político. Então, eu vou para a vereança no ano 2000, representando esse movimento de mudança da educação, de democratização da educação, de qualidade, de luta pelo salário, pela carreira dos professores, mas também de uma cidade com qualidade de vida inclusiva, né, que os municipários e municipárias faziam a sua parte na redemocratização aqui nos 16 anos das administrações populares. Então, foram 18 anos de vereadora na capital, presidenta da Câmara, secretária de Educação no meio desse período, até prefeita por 13 dias, substituindo o prefeito Portunati, em 2013, e me elejo, então, deputada estadual em 2018 e agora me reelegi para o segundo mandato. Então, estou no segundo mandato de deputada estadual com essa história, trajetória, com 2 filhos criados aqui, já casados, enfim, ainda não sou vovó. Já ficou a dica aí. Fica a Mas dica. lembrando que cada mulher, né, cada casal tem a sua escolha de ter filhos ou não. Exatamente, exatamente. Sofia, eu queria que tu comentasse um pouco, porque essa tua luta, ela é política e ela foi por muitos anos política não partidária, né? Do como a gente é um ser político e nós mulheres somos mais políticas ainda. Eu queria que tu comentasse um pouco nesse sentido para estar levando a informação para as outras pessoas, para a gente desvincular um pouco desse ser político partidário. Sim, veja, a política se faz no teu trabalho, quando tu toma decisões, tu vai te mobilizar, não vai, tu gosta ou não gosta do salário, das condições.
política a gente faz quando está no bairro, quando luta para ter coleta de lixo, para ter asfalto, para água saneada. Então, em todo o nosso papel de cidadãos e cidadãs, até política estudantil, né? A disputa de uma escola de qualidade, ser protagonista da tua escola, participar do Grêmio Estudantil, ou participar das decisões do conselho escolar. Então, tudo isso é política, porque política é participar da polis, né? A política partidária, ela é um estágio superior, né? Alguns vão dizer, ah, não, eu não me envolvo com política, política. Não, é tu te organizar para disputar, apresentar à sociedade um projeto de sociedade e disputar que esse projeto ele se execute através da representação e do voto da população. E aí o nosso sistema político eleitoral diz, bom, é preciso que esses projetos sejam apresentados por um partido, por uma agremiação, né? E agora por uma federação, vários partidos podem se organizar numa federação. E a gente, é muito importante que quando a gente toma a decisão de tomar partido, eu então desejo esse tipo de sociedade, menos desigual, mais sustentável, menos violenta contra mulheres, meninas, crianças, mais libertária em relação à opção sexual. Bom, quando eu tomo partido, eu não posso abandonar a realização da política fora do partido, né? Isso é muito importante. Então, continuo lutando pelo meu bairro, pela minha cidade, pelas mulheres, me organizando em grupos de mulheres, sei lá, mil outras formas de se estabelecer na sociedade. Mas tem uma esfera política, um espaço de representatividade, que bem isso, né? Eu era professora, eu já estava lutando pelos nossos colegas, pelas escolas, pela cidade. Eu vou me filiar anos depois, quando eu entendo, quando eu começo a entender que ter ou não ter um plano de carreira dependia de escolhas dos gestores, e os gestores chegavam lá através de partidos políticos, e que partidos políticos têm os que acreditam que todo mundo tem um lugar para ser feliz, tem direito à dignidade, moradia, saúde e salário digno. Outros acham que uma parte é iluminada naturalmente, que a desigualdade é natural, que essa parte vai dirigir, que os outros, no máximo, vão ter uma medida compensatória para mal e mal sobreviver. Ora, tomando consciência de quem toma o poder e o que representa, tu te diz, bah, não, eu não vou ficar fora disso, eu não vou ficar deixando eles decidirem. Então, para as mulheres, mais ainda se trabalhou a ideia de que elas não deviam estar nesses lugares tão poluídos, assim, tão corrompidos, né? São os homens que têm que ali fazer os negócios políticos, né? Então, às mulheres foi destinado historicamente o espaço privado, que daí não é o espaço da política, até a luta das mulheres gritarem: o pessoal é político. Até a luta das mulheres mostrarem que ter liberdade sobre o nosso corpo, ter liberdade em relação ao nosso marido, ter leis que nos defendem, que não nos permitem que nós sejamos violentadas, é político, né? Demorou para a gente dar esse passo, faz pouco, muito recentemente, a gente retirou do Código Civil que a gente era submetido ao marido, que tinha que pedir consentimento do marido até para fazer prevenção de gravidez. Então, o pessoal é político, mas as mulheres foram relegadas ao espaço pessoal e que se dizia não se mete a colher em briga de marido e mulher. Então tem uma evolução muito bonita, mas que não é uma evolução, Janaína, que acompanha, ela ainda não acompanha a participação política das mulheres, ainda não acompanha a evolução da ideia de que o pessoal é político. E mais, nós também não conseguimos modificar a cultura que encaminha as mulheres para um lugar de menor salário, de menor autonomia, de menor liberdade e de segurança, né? A mulher continua sendo vítima de violência por ser mulher. Então, veja, a mudança cultural ainda, a superação do machismo não aconteceu, e a participação das mulheres na política é muito tímida, é muito pequena ainda. Então, assim, a gente precisa saber
que isso não é natural, porque é a gente que pare, a gente que cuida de filho melhor que os outros. Não, isso é produzido. E quanto mais nós estamos fora da decisão política, dos espaços de poder, mais impacto sobre a nossa vida nós temos, né? Porque nós sabemos que um terceiro turno, quarto turno, responsabilidade exclusiva do lar, da família, da alimentação, nós é que sofremos quando não tem políticas públicas para isso, né? E na relação com os homens, nós sofremos violências e toda sorte de submissões. Então, eu gosto de misturar em vez de separar, né? Até de propósito, porque a gente tem que romper o preconceito com a política e romper com um discurso que nos tira da política, né? Dizendo que assim, política, futebol, religião, a gente não discute sexo, não discute a opção sexual, equívoco. Quanto menos discute, mais erro a gente comete, mais os outros decidem por nós, né? Mais bobagem se faz e menos uma sociedade menos igual a gente tem. Certo. Esses dias até me perguntaram, a gente tem no nosso calendário, em junho, uma imersão para mulheres, onde a gente vai fazer na Serra Gaúcha, em Bento, Uhum. e falar um pouco sobre o lugar da mulher nesse espaço. Porque a gente vai nas vinícolas, a gente só escuta a história de que o homem fez isso e o homem fez aquilo. Então é uma provocação nossa do coletivo, eu fui atrás, né? E também para falar um pouco da história da mulher negra também nesse espaço. E uma pessoa me perguntou como é que era a imersão e se tinha viés político. E eu entendi o político que ela quis dizer, e eu disse, nós somos suprapartidários, né? Nós não. É além de questão política partidária. Mas sim, nós Ah, somos políticos, né? O nosso coletivo é um coletivo político porque a gente está se posicionando em favor do direito das mulheres. claro, e as mulheres que vão reunir lá, que bom que elas sejam cada uma de um partido, tenha tomado sua decisão política, esteja envolvida, ou não porque não quer, entende, mas não quer fazer, porque eu respeito também, né? Então, mas é bem isto, né? E que coisa, porque só o nome do grupo, do coletivo de vocês, né, Quebrando Tabus, já tem uma posição política, né? Nós não concordamos com que se reproduz de estereótipo, de comportamento, de moral sobre o corpo, sobre a vida das mulheres, sobre papel, sobre espaço, né? Então, é um movimento político de empoderamento das mulheres. E resultado disso, que eu gosto de chamar atenção e parabenizo por vocês fazerem essa imersão. A gente está vivendo nesse momento uma transformação no Brasil, uma mudança no Brasil. A gente conquistou um governo que abriu, reabriu, reinstalou o Ministério da mulher, né? É estatuto de ministério, ou seja, status de ministério. Então, portanto, veja como é político e como é importante a gente ter votado, bom, pode encostar ou não, mas claramente num governo que teve que assumir e assume que o Brasil precisa mudar, porque as mulheres ainda são muito discriminadas, despotencializadas. Olhem o futebol feminino, esses dias eu via a nossa ministra do Esporte dizendo, valorizando o Mundial de Futebol Feminino, que não tem os mesmos salários, que não tem os mesmos espaços, não tem as mesmas divulgação, mas por que mesmo? Porque eles jogam melhor? Não, porque o espaço da liberdade do futebol, do confronto físico, conformava um lugar para os homens e as mulheres fora, né? Então, esta mudança de governo, gostem ou não, é uma mudança que tem a cara das mulheres, tem a cara dos negros e negras, tem a cara dos indígenas, que coisa mais linda, das indígenas. Primeira vez no Brasil nós temos um Ministério do Povo Indígena. Imagina um país que tinha tantas e tem tantas línguas indígenas. Hoje mesmo o presidente Lula sancionou a reserva de sete áreas indígenas, né? Como declarando como dos povos indígenas, estabelecendo a reserva. Então, estes são resultados políticos de decisões políticas e que começam exatamente em reuniões como essas que vocês vão fazer, onde tu fica refletindo por que mesmo que nós não estamos à frente desse ou aquele negócio, por que que nós ainda sofremos violência no campo, a mulher rural, a mulher colona, é uma mulher que trabalha par e passo com o homem, acorda cedo, vai
tirar o leite e volta para casa e faz o café e serve esse homem, depois faz a janta e cuida dos filhos. E como assim, né? A violência é brutal e elas não têm proteção, não têm um abrigo nas periferias das cidades grandes, nas cidades pequenas, rurais. Então, sim, esses encontros fazem esse efeito em cascata, a tomada de consciência, a organização das mulheres, daqui a pouco aquele nível sofisticado de uma votação política de uma mulher participar como candidata ou de eleger um governo que reconstitui políticas, programas para alterar a vida das mulheres, né? Agora, no dia 8 de março, o governo lançou a Casa da Mulher Brasileira, mínimo uma por estado, de novo, é uma política que está retomada, que é uma casa-abrigo, casa-atendimento unificado, né? Ele lançou, e lá na cultura, então é transversal, lá na cultura lançou o prêmio Carolina de Jesus, que está aberto, inclusive, que é para mulheres autorais, jovens autorais, para inscrever prêmio para sua literatura. Então, um governo que bebeu da luta das mulheres que conseguiram influenciar na política. Exatamente. Bom, se vocês ouvirem gritos é porque eu estou na escola ainda, então o pessoal tá jogando vôlei aqui empolgado aqui embaixo, mas foi o momento que a gente conseguiu gravar, né? Até fugir das minhas aulas nesse momento. Agradeço ao meu colega Marcos que esteve me substituindo ali na aula com os meus alunos. Eu queria, Sofia, que tu me contasse um pouquinho. Na verdade, não vai ser um, com certeza vão ser vários, né? Tabus que você quebrou por ser mulher, mas talvez um que mais tenha te impactado, e posteriormente um tabu por ser mulher na política, né? Sim, eu acho que tem um que é bem importante, assim, que ele é, para mim, dos mais fortes na minha vida, né? Porque a visão, aí, inclusive Veranópolis, a nossa cultura italiana, que é uma cultura muito religiosa, porque, assim, quebrar tabus é muito pesado para as mulheres, porque é um processo reforçado pelos credos religiosos, pela imagem da Virgem Maria. Então, o fato de um casamento não terminar antes de que os dois morram juntos, né? Até que a morte os separe. Né? Então, o meu casamento foi até os 25 anos, e é um casamento que eu tinha muita dificuldade, e até hoje é um pouquinho melhor, que a minha mãe, por exemplo, ela compreenda que ela tem 90 anos, porque ela reproduzia esse tabu, ela dizia o seguinte: um casamento, uma casa, tem 4 pilares. 3 pilares é a mulher, um é o homem. Se o homem faltar, a casa fica de pé. Se a mulher faltar, a casa cai. A mãe sempre repetia isso. Então, sobre as mulheres, tem essa questão de que se os filhos se desviarem, forem para o tráfico, se não estudarem, se derem mal, faltou uma mãe. Não está a mãe em casa, não está. Se o casamento se o homem trai, até se o homem trair, mas a mulher está fora de casa, não está em casa. Então, Não passei, compareceu, não deu a devida atenção. eu passei por esses processos, muito menos em conflito com o meu marido, mas com a visão conservadora da igreja, da família, né? Reproduzida pela minha mãe, demonstrada na figura da minha mãe, que mostra como é forte essa responsabilização. As minhas irmãs passaram por isso também. E foi duro para mim, porque eu me lembro que quando eu separei, era menos, eu já sabia que já era hora, porque, bom, tinha limites nessa questão do Paulo superar o suportar, não, lidar legal com essa coisa de uma mulher fora. Já era, então, vereadora, uma secretária de educação, era muitos anos, fora no domingo, fora no sábado, enfim. Então, tem uma coisa meio difícil, assim, para quem tem uma visão mais tradicional de família. Mas a dificuldade maior não foi com ele ou com os filhos, foi com o esperado, e eu pensava assim: nossa, meu Deus, como é que eu posso lutar por tanta gente e eu não consegui garantir um lar perfeito para os meus filhos. Eu me lembro que eu dizia isso, eu sentia uma dor de nossa, né? Eu não tô. Então, assim, foi uma quebra para dentro. Porque quando a gente diz, tô quebrando para
fora. Claro que está evoluindo muito, outras mulheres vieram antes, né? Quantas mulheres apedrejadas, discriminadas, despossuídas, terminou a sua vida porque se separou, né? Isso era a geração da minha mãe, terminou a sua vida. Ou engravidou antes do casamento, terminava, assim, virava, né? Então, são tabus que quebraram antes, mas eu quis mostrar o quanto isso ainda pesa quando tu tem uma família religiosa, quando tu está pesa muito para as mulheres. E por isso muitas mulheres não escolhem a política, não escolhem liderança, não escolhem o caminho árduo, que é um caminho de estar fora da casa. A casa parece que é a realização da mulher, né? O modelo é o casamento e a casa, né? Cada família, o lar. Pá. E essas rupturas, né? A Chinamanda, né? Dizia assim, não ensine isso para sua criança naquele pequeno livrinho como criar uma feminista. Não diga para sua criança que a sua realização, pequenininha, a sua realização vai ser o casamento, né? Porque senão isso fica muito forte, muito pesado para depois tu fazer essa ruptura. Sim, e acho importante a gente destacar que nós temos um entendimento já dessa questão da influência da religião na mulher, mas a crítica se faz a todas as religiões, e não que você não possa ser, eu conheço muitas mulheres que são, né, cristãs e feministas, então uma coisa não tem a ver com a outra, e dá muito bem para tu lutar pelo direito das mulheres, ser religioso, né, religiosa, e saber criticar. A gente pode criticar de todas as formas, em qualquer lugar, em qualquer instância, e é importante a gente conseguir ter esse olhar tanto para dentro quanto para fora. E está comprovado em estudos, né, que a zonas que têm mais influência religiosa há um maior índice de violência contra a mulher. Então, porque se acredita muito nessa supremacia do homem, né? De que a palavra final é do homem, de que a mulher tem que se curvar ao homem. Então, é importante a gente estar levando essa informação para outras pessoas, não no intuito de que vocês não devam mais frequentar, né, os seus locais de religião, mas sim de que a gente sempre tem que ficar com os olhos abertos e vigiar, digamos assim, né? Eu acho que é bem importante, Janaína, que tu traga essa dimensão, porque eu tenho, de Veranópolis em especial, uma força muito grande, que foram muitos anos, eu diria que até aos 30 anos, de bebê aos 30 anos, eu nunca faltei uma missa fim de semana, no final de semana. Então, eu não posso negar que isso me constitui. Isso vamos dizer assim, é a minha meditação, porque não deixa de ser, né? Pois é, mais moderno, libertário é a yoga, ou é a meditação, mas as repetições, todo o processo de missa, são, de alguma forma, em todas as religiões, são repetições de sons, de frases, de cânticos, são formas de introjeção, meditação. Então, eu sempre reconheço e digo, a religião, ela é uma construção humana, as formas de expressar a tua ligação, né, com algum sentido, porque senão a gente andaria por aí autômata, até mesmo com o sentido de sermos parte do mesmo planeta, da mesma terra, ar, enfim. E, claro, agora a gente tem que saber que quando se reproduz alguns modelos, a gente não precisa entrar em guerra, mas a gente pode problematizar, a gente pode criar outras estratégias. Eu estava esses dias numa reunião muito bonita no Instituto Federal de Rolante, quando um menino, que nós fizemos lá um diálogo sobre a questão de gênero, com a minha Lei 15.484, que é diretriz para uma educação não sexista, enfim, foi um bate-papo muito legal, uma sala cheíssima, e no final, lá pelas tantas, eu disse de quanto como se reproduz, né? Uma das sutilezas é que, assim, as mães, no intuito de proteger as meninas, dizem, não, minha menina não vai andar de minissaia porque ela vai se tornar alvo, ou a escola padronizando roupa, controlando roupa das meninas, e aí eu problematizando, dizendo o que isso significa, o que isso sinaliza para os meninos, né? Que eles estão na natural, é o natural deles avançar, quem tem que se proteger são as mulheres.
Ora, onde é que se viu nós continuar reproduzindo isso e as pessoas reproduziam em tese para proteger as meninas? E aí ele, no final, veio um menino falar comigo e disse assim, professora, eu queria te contar que eu recém fiz crisma, tem um ano, e a minha catequista, ela disse isso, ai, essas gurias não têm vergonha, são elas que acabam produzindo. E eu disse para ele, bah, eu disse para ele, tu não consegui. Ele disse assim, me incomodou, aquilo me incomodou. Eu achei tão bacana, era um jovem, né, um adolescente. E ele disse que comentou com os pais, ele disse, ah, eu não fui capaz de contestá-la, mas eu comentei com meu pai e com a minha mãe. Então, se a família percebe, ela pode ir lá falar com a catequista, enfim. Então, veja como vai, através da suposta moralidade, né? A gente vai autorizando os meninos a serem agressivos, a avançarem sobre o teu corpo e não respeitarem o teu não, né? E isso está ligado em grande medida à religião, mas a gente sabe que o grande construtor do machismo é o capitalismo. O capitalismo, a formação dos estados nacionais, a passagem do feudalismo para o capitalismo, a caça às bruxas, foi um movimento dos estados nacionais controlarem o corpo da mulher para controlar o nascidouro, os nascidos, os operários para a Revolução Industrial. E as mulheres que nos burgos, né, no feudalismo, elas desenvolveram poções, elas eram parteiras, elas curavam as doenças, elas eram aborteiras. Estas mulheres foram caçadas como bruxas. E o Estado passou a controlar quem engravidava, como engravidava, estabelecer regras para a família, estabelecer a submissão da mulher. E a gente, nesse período, a gente foi colonizado. E foram caçadas bruxas aqui no México, em vários países da América, né? Então, o capitalismo sempre regrou a vida das mulheres para garantir a estabilidade das heranças. Então, e para a exploração do trabalho gratuito das mulheres. Então, a gente não. O pior inimigo não é a religião, né? É o sistema capitalismo. As mulheres capitalistas, até pouquíssimo tempo, todas as mulheres empregadas domésticas reproduziam o que as mulheres fizeram a vida inteira, que é trabalhar gratuitamente para os homens cuidando da casa, limpando, lavando e cozinhando. Aí, quando regulou as empregadas domésticas, tem que pagar hora extra, se fizer hora extra, tem que assinar a carteira de trabalho. Teve uma revolução, teve até um golpe nesse Brasil. Então, é importante, parece chato isso de falar, mas assim, a exploração de 300 anos do trabalho negro dos meninos, meninas, negros, negras e negros, o trabalho gratuito explorado para o super lucro, né, de populações inteiras. Então, as mulheres e os negros foram explorados e continuam sendo explorados, ganham os piores salários, enfim. Então, nós temos que saber que o machismo é estruturante de um sistema econômico, né, e que é alimentado e que lá no início o Estado era muito colado à igreja, continua. Olha as igrejas disputando espaços nos parlamentos, nos congressos, quantas bancadas nós temos da Igreja da Bíblia que submetem, que fazem leis para submeter o corpo das mulheres e a liberdade das mulheres. Então, assim, a gente escreveu que o Estado é laico, que separou a igreja do Estado, mas as igrejas continuam avançando para estabelecer regras que deveriam ser de credos religiosos cumpridas e aderidas por quem espontaneamente quer frequentar uma igreja ou outra, e não estabelecidas pelo Estado. Mas o Estado, Estado econômico, sistema econômico, é que é o principal propulsor do machismo e da desigualdade. Nossa, uma aula aí pra gente. Só um spoiler, assim, para quem vai estar conosco presencialmente. A Sofia vai estar no nosso encontro do dia 8 de maio. Então, contamos com todas as mulheres que quiserem estar conosco, sejam elas mulheres cisgênero, heterossexual, homossexual, transexual, transgênero. A gente abre e recebe todo o público que se entende como feminino. Sofia, infelizmente, nosso tempo terminou. É só uma breve conversa, mas eu queria agradecer muito a tua disponibilidade e deixar sempre a porta aberta, né, para a gente estar dialogando e levando aí questões que a gente possa estar evoluindo enquanto
mulheres na política também. Que bacana. Mas eu que fico muito honrada, minha colega da educação física, nós sabemos que o debate que nós fizemos lá na década de 80 foi quando eu fiz a minha faculdade, o debate era esse, a gente cuida do corpo e mente no mentir, né? E Uhum. fazíamos o debate para que corpos, para que sociedade a gente ensina educação física. Então, fico muito honrada de participar no dia 8 nesse momento contigo, com o coletivo, e vamos avançando nessa luta, porque quando uma mulher avança, nenhum homem retrocede. Um Exatamente. abraço. Obrigada ao nosso público que está nos assistindo. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas, inclusive com homens. Até mais.